Pastor. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Que bom poder estar aqui com os nossos queridos esta noite e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, adorando ao Senhor com canções tão belas, onde certamente Deus já falou aos nossos corações e agora certamente continuará falando por meio da reflexão da sua própria palavra, palavra de Deus aqui lida e refletida neste momento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. E o meu desejo é que você experimente de fato um feliz ano novo, em nome de Jesus, e que a luz e a graça de Deus, por meio da sua palavra, encha o seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, a partir do verso 1, nós lemos assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que negligenciemos ou negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Aí uma lista, que você pode escolher o nome para o seu filho no futuro, ou os avós aí podem receitar, para os futuros netos. Este Nicolau era um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Senhor, essa tua palavra, aplica ela, ó Pai, com poder em nossos corações, e com graça possamos responder, ó Deus, em fé e obediência, em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro extraordinário. Iniciamos as reflexões neste livro, lá na igreja de Vila Fátima, estamos expondo capítulo por capítulo, e é maravilhoso poder passear na história da igreja primitiva, e reconhecer a ação de Deus na história, como Deus tem intervido, como Deus tem agido na vida do seu povo, a fim de que chegássemos hoje, aqui, e adorássemos ao Senhor com tanta alegria, como adoramos aqui essa noite. Queridos, é impossível não ficar impactados, à medida que nós lemos, capítulo por capítulo deste livro, e constatamos, de fato, a boa e poderosa mão de Deus, conduzindo e sustentando o seu povo em meio às mais diversas situações, quer elas abençoadoras, quer elas desafiadoras. Em toda e qualquer circunstância, nós vemos Deus, página a página do livro de Atos dos Apóstolos, junto do seu povo, junto da sua igreja, operando maravilhas. E é inevitável, vemos aqui que o primeiro capítulo, capítulo número 1, nos fala de quantos discípulos estavam ali reunidos no início deste livro. É interessante o capítulo que nós acabamos de ler, capítulo número 6, talvez aqueles acontecimentos que acabamos de ler se passaram no máximo 1 ano depois do capítulo 1 de Atos. Não temos aqui uma cronologia exata dos acontecimentos desse livro, mas alguns especialistas acreditam que há um intervalo aqui de 1 ano entre o capítulo 1 de Atos e até o capítulo número 6. Capítulo 1 que nos apresenta o número de discípulos que não era maior do que 120 irmãos, é o que encontramos ali no capítulo 1, versículo 15, quando lemos assim: Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. 120 pessoas reunidas para continuar servindo a Cristo após sua morte,
ressurreição e ascensão, que também é aqui apresentada neste capítulo. No entanto, já no capítulo 2, nós somos impactados com a informação no versículo 41, capítulo 2, verso 41, que diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Um grupo de 120 discípulos, de repente, foi abençoado por Deus e recebeu mais 3.000, que começam a acrescentar, a engordar as fileiras daqueles que estão servindo ao Senhor. Queridos, em Atos, essa história não para. O crescimento da igreja ele foi explosivo. Capítulo 4, somos informados que o número de discípulos sobe a mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, a ponto de chegarmos aqui no finalzinho do capítulo 4, e a expressão que Lucas, o escritor desse livro, nos traz é a seguinte, capítulo 4, verso 32, da multidão dos que creram, era uma a mente e o coração daquele povo. Texto que inspira aí um hino maravilhoso, né? Um dos melhores hinos da nossa geração, eu acredito. Da multidão dos que creram, queridos. Multidão, o número de crentes que já era difícil de se contar. Certamente um número que ultrapassava talvez 20.000 crentes cristãos que estavam ali se reunindo. Sem uma sede específica, sem uma sede própria, sim, de casa em casa, como nos informa o final do capítulo 5, eles permaneciam, capítulo 5, versículo 42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Sim, esse livro é marcado por um crescimento explosivo da igreja. Repito, não sabemos o número exato, mas até o capítulo 6 havia no mínimo 20.000 irmãos congregados, 20.000 irmãos reunidos, 20.000 irmãos impactando a cidade de Jerusalém, adorando ao Senhor, perseverando na doutrina dos apóstolos, proclamando a mensagem do Cristo Salvador, estendendo as suas mãos também uns aos outros, de casa em casa. Quem aqui não gostaria de ser membro da igreja de Jerusalém, não é verdade? Isso sem contar o número de milagres e maravilhas que Deus operava por meio dos apóstolos. Isso sem contar os textos que nos falam que aquela comunidade estava caindo na graça de todo o povo. Irmãos, olhamos para Atos dos Apóstolos e ficamos encantados com a história dessa comunidade, a primeira comunidade cristã. Mas, para tudo, vamos frear um pouquinho aqui. Por outro lado, nós não podemos ser levados ingenuamente a encarar esta igreja que está tendo um crescimento tão expressivo, uma igreja que é de fato recheada de milagres, fiel na proclamação da palavra e que tem desfrutado de tantas bênçãos na sua geração. Não podemos ignorar o fato que esta ainda é uma igreja humana, como todas as comunidades de fé são. Amém, queridos? E por isso nós começamos a observar em Atos dos Apóstolos outros detalhes que talvez romanticamente nós ignoramos, ou muitos cristãos têm ignorado, à medida que tentam comparar a igreja da nossa geração, nossas comunidades de fé, com a boa e velha igreja primitiva, tão maravilhosa, tão brilhante, tão especial. No entanto, que já no capítulo 1, somos apresentados a uma crise fortíssima. Mesmo em meio a um crescimento tão expressivo e de fato abençoado por Deus, mesmo em meio à manifestação de tantos milagres e uma fidelidade de fato, real, constatada, à doutrina dos apóstolos e à comunhão legítima, esses irmãos enfrentaram já nos seus primeiros dias, antes da inauguração oficial dos trabalhos, a morte de um dos seus principais líderes. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos diz que um dos 12, um daqueles que foi escolhido a dedo por Cristo, o havia traído. Esse mesmo que havia já se corrompido, de acordo com o Evangelho de João, já vinha ali tirando dinheiro da bolsa, um tesoureiro infelizmente corrupto, esse líder havia acabado de cometer suicídio. Para pensar, que comunidade enfrentaria um impacto tão forte como esse, numa boa, tendo um dos seus líderes, repito, um dos 12, um daqueles que foi escolhido a dedo por Jesus, cometendo suicídio logo no início da igreja. Pois é, essa é a igreja de Jerusalém.
Essa mesma igreja que tem um dos seus líderes, um dos seus pastores, cometendo suicídio, também vai ter, dentro de pouco tempo depois, um casal sendo disciplinado pelo próprio Deus, experimentando a morte, por terem ali de um modo descarado tentado enganar, mentido ao Espírito Santo, roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. O famoso casal metralha, né? Ananias e Safira, que lamentavelmente morrem num contexto da igreja, na igreja de Jerusalém. Eles já haviam experimentado ali uma baixa fortíssima de um dos apóstolos. Agora um casal que estava ali talvez querendo um destaque, uma posição diferenciada, agora é disciplinado pelo próprio Deus. E como se não bastasse, querido, essas crises internas da igreja de Jerusalém, eles estavam enfrentando uma oposição sem tamanho das mais altas autoridades do povo de Israel. O verdadeiro supremo concílio, a verdadeira autoridade máxima em termos de fé, de religião e até mesmo de justiça. Os donos da lei em Israel estavam perseguindo os crentes, os líderes da igreja, e já haviam mandado alguns para a cadeia, alguns já haviam sido até mesmo açoitados, como Pedro e João, que infelizmente vieram a ser perseguidos e encarcerados, e ali espancados por amor ao Evangelho. Irmãos, isso aqui é um pouquinho do que uma igreja recém-nascida estava sofrendo naqueles dias. E ainda assim, apesar dessas crises reais e tão graves, tão sérias, a igreja continuava avançando. A igreja continuava ministrando com graça e amor o Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, chegamos ao capítulo de número 6. Na minha opinião, quando o assunto é eclesiologia, e se você nunca ouviu esse termo, não precisa decorar ele, mas quando o assunto é igreja, e como a igreja deve ser na sua essência, e como ela deve proceder na sua missão, esse para mim é um dos capítulos mais esclarecedores, uma das porções das Escrituras que mais impactam o meu coração. Porque depois de toda essa trajetória, que eu creio que não ultrapassa um ano, depois de tantas bênçãos e também tantos desafios, a igreja continuava crescendo, nos diz aqui o verso de número 1, independente das crises internas ou das pressões e perseguições externas. Naqueles dias, versículo 1, crescendo o número dos discípulos. Crescimento real, consistente e expressivo, de pessoas que de fato estavam entregando as suas vidas para Cristo. Não era apenas um crescimento numérico, não era apenas um movimento humano, era a própria ação de Deus convertendo corações. E ainda assim, ainda que esta fosse, e de fato era uma igreja cheia do Espírito Santo, e abençoada por conversões legítimas, olha o que nos diz a continuação do versículo. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Por quê? Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Em algumas versões antigas, talvez você encontre a expressão que os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica. Em outras palavras, estava iniciando um racha na igreja de Jerusalém. Uma situação, irmãos, que parece tão simples, que parece tão pequena, para essa igreja, que já certamente havia ultrapassado o número de 20 mil membros. Agora, algo tão simples como comida, como a distribuição de uma assistência legítima para viúvas, famílias necessitadas da igreja. Algo que parece tão pequeno, irmãos, pode causar uma dor de cabeça sem tamanho para a igreja. E isso aqui, amados, é tão sério. Essa murmuração, esses comentários de bastidores, essa reclamação, que de fato até era justificada, é algo encarado pelos apóstolos como algo tão sério, que eles param tudo e reúnem todo o número de discípulos para discutir e resolver aquela questão. Diante de uma crise que talvez aos nossos olhos parecia tão pequena, mas que poderia gerar o racha real na igreja de Jerusalém. E quantas vezes nós temos visto isso acontecer em nossa geração? Às vezes por questões tão pequenas, que não bem administradas, nós vemos famílias,
um número grande de famílias se afastando da casa do Senhor, se afastando do Evangelho. Repito, às vezes por coisas pequenas, coisas que seriam até fáceis de serem resolvidas. Pois é, os apóstolos atentaram para isso. Opa, está havendo uma murmuração? Tem algo, um rastilho de pólvora que está começando a se acender no meio do nosso povo? A boa e velha, ou má e velha murmuração, está na hora de resolver isso. Irmãos, como resolver problemas internos da igreja? Como lidar com questões que podem dissolver, diluir a comunhão do povo de Deus? Que podem prejudicar a harmonia no andamento do trabalho? Me chama a atenção que, em primeiro lugar, os apóstolos estavam aqui sendo bem batistas, não é assim? Eles reuniram todos os discípulos. Irmãos, nem os apóstolos chamaram a bola para eles e falaram, pode deixar que a gente resolve. Não. Essa era uma questão tão grave que nem os apóstolos, cheios do Espírito Santo e poderosos em operação de milagres, decidiram reunir toda a igreja para resolver o assunto. Quantas vezes em nossa geração nós temos visto famílias inteiras depositando a sua fé e a sua esperança no que um homem de Deus pode fazer, no que um ministério pode ou se propõe a resolver, quando muitas das questões que Deus quer tratar diz respeito a todo o seu povo. Não é para os ungidões da fé, não é para aqueles que se autoproclamam os grandes profetas de Deus. Não, há questões que Deus quer resolver conosco e diz respeito a todos nós. E Deus chama a cada um de nós a tomar a sua parte nessa obra e se comprometer com a solução dos problemas que surgem naturalmente no nosso meio. Aqui os apóstolos não fizeram diferente, eles reúnem todos os discípulos. Então, valorizando o ministério que é do corpo de Cristo, valorizando o chamado que é individual de cada membro desse corpo, mas que se expressa e se desdobra num contexto de comunhão, é nessa pegada que literalmente os apóstolos expõem as seguintes palavras: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Sim, por um lado, os apóstolos deixaram bem claro, nós não vamos resolver todos os problemas da igreja. Não adianta esperar pela bênção de um missionário, pela sabedoria de um pastor, de um grande homem de Deus, questões que diz respeito a toda a igreja. Por outro lado, aqui os apóstolos expõem aqui alguns princípios que são inegociáveis. Sim, há um problema legítimo a ser resolvido. Há uma questão séria que pode desdobrar em um racha terrível para a igreja. Mas os apóstolos deixam bem claro, por outro lado, a centralidade da palavra de Deus e o ministério da oração são fundamentais e inegociáveis. Independente das crises que a igreja possa enfrentar, Bíblia e oração nunca podem fugir da nossa perspectiva. Bíblia e oração, o ministério real e comprometido da palavra e uma vida que se dá diante do altar de Deus, são valores inegociáveis para uma igreja que deseja avançar, mesmo tendo que enfrentar dificuldades internas, como crise na área da comunhão. Os apóstolos deixaram isso bem claro. Há questões aqui que precisam ser resolvidas, mas nós vamos continuar nos dedicando ao ensino da palavra e à oração. Por isso, de um modo muito sábio, eles chutam a bola e mandam para a igreja. Versículo número 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Mais uma vez a palavra dos apóstolos reforça e atesta o ministério coletivo. Algo que deve ser resolvido em assembleia, por assim dizer, para falarmos aqui no nosso linguagem, né, bem batista. Escolham vocês, porque Deus quer usar a vida de vocês. Deus quer usar a sabedoria que Ele colocou em vocês, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre todo o corpo de Cristo, sobre cada irmão individualmente. E vocês, cada um de vocês são capazes de olhar para aqueles que estão ao seu lado e reconhecer quem Deus está escolhendo para ser aqueles líderes, para ser aqueles homens ou mulheres que vão conduzir o povo de Deus na solução das suas crises. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus porque Deus nos chama individualmente, amém? Mas aqueles que são chamados individualmente por Deus são reconhecidos coletivamente na igreja. E é assim que sempre funcionou, e é assim que Deus faz hoje também.
Portanto, não há nada mais maravilhoso para mim, mais especial, diante das crises que a igreja pode enfrentar, do que reconhecer que Deus tem capacitado no meio do seu povo aqueles que vão nos conduzir à solução dessas crises. Homens e mulheres que serão líderes de valor, líderes comprometidos com o bem do povo de Deus e com o avanço da palavra do Senhor. Homens e mulheres que têm, em primeiro lugar, bom testemunho. Sim, queridos, não está aqui no currículo daqueles que seriam líderes da igreja de Jerusalém, os seus cargos profissionais ou a sua boa fama de grandes realizações sociais, mas sim um testemunho intocável diante dos de fora. Homens que fossem reconhecidos diante dos de fora, que não têm o seu nome manchado, que são fiéis e que por isso são reconhecidos no meio do povo de Deus, como aqueles que Deus tem levantado e tem destacado para trabalhar no meio do seu povo. Mas não são apenas homens honestos, não são apenas homens dedicados, não são apenas homens, bons homens, mas são homens que dependem do Espírito de Deus. São homens cheios do Espírito Santo. É desse tipo de homens, é desse tipo de mulheres que as nossas igrejas precisam hoje. E era assim que os apóstolos estavam conduzindo a solução daquele problema há 2000 anos atrás. Oremos, queridos, oremos para que em 2023, em nome de Jesus, sejamos impactados e surpreendidos à medida que Deus levantar mais homens, mais mulheres, mais jovens, mais adolescentes, dispostos a trabalhar sim, mas que em primeiro lugar tenham um testemunho comprometido com os valores reais do Evangelho, e que para isso dependam exclusivamente do Espírito Santo, para continuar de pé e servindo o povo de Deus. Amados, como se não bastasse a necessidade de sermos de fato bem vistos, por assim dizer, pelos de fora, de sermos de fato dependentes do Espírito, também precisamos de pessoas com sabedoria. A questão estava inflamada. A questão parecia tão simples, discutir por causa de comida. Bem, eu já vi brigas de família terríveis por causa de festa de fim de ano, por causa de aniversário, por causa de churrasco. Meu Deus do céu. Eu já vi parentes, eu falo da minha casa, eu já vi parentes deixarem de conversar por anos, por causa de uma briga que se deu na beira de um fogão. Deus tenha misericórdia. Será que isso só acontece nas nossas famílias? Ou também acontece no meio do povo de Deus? Infelizmente também acontece. Aqueles homens precisavam ter sabedoria para lidar com uma questão muito antiga, a divisão entre os de fala grega e os de fala hebraica. Questões de preconceito, questões de barreiras culturais que vinham de gerações e que não seriam resolvidas da noite para o dia. Por isso aqueles homens deveriam sim ser homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, mas também sábios, ter uma postura sábia, saber como agir, como falar e como conduzir a questão. Uma questão que parecia tão simples, mas que realmente poderia levar a uma crise insolúvel àquela primeira geração da igreja cristã. Portanto, amados, o tempo passou, mas glória a Deus, o nosso Deus não mudou. Ainda hoje Deus tem despertado no nosso meio homens, mulheres, jovens, idosos, amém? Que possam se levantar e dizer: Senhor, conte comigo. Senhor, eu quero servir o teu povo, na dependência do Espírito Santo e na sabedoria que vem dos altos céus, a sabedoria que o Pai das luzes está pronto para derramar sobre a vida do seu povo. E nesse momento, queridos, olha que bênção maravilhosa, versículo 5, tal proposta agradou a todos. Difícil nós ouvirmos algo que traga unanimidade no meio do povo de Deus, mas com certeza o povo estava entendendo a condução do próprio Espírito Santo, e por isso escolheram esses 7 homens, e chama a nossa atenção, que os nomes, salvo engano, os nomes desses 7 homens, estão culturalmente ligados a famílias gregas, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, são nomes de líderes. Veja, o problema era entre judeus de fala hebraica e judeus de fala grega. Portanto, foram escolhidos aqui líderes entre os judeus de fala grega, que pudessem dar uma atenção especial às viúvas de fala grega.
Olha a sabedoria para lidar com o perfil da liderança. Olha a sabedoria para levantar homens que de fato correspondessem à real necessidade do problema que a igreja primitiva estava enfrentando. Mas quem escolheu esses homens? Foi Deus, por meio da sua igreja. E por isso receberam a bênção dos apóstolos. Verso de número 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Unidade. Unidade, o povo escolhe, a liderança está junta, a liderança abençoa e assim a igreja caminha. Novos líderes são levantados por Deus e o trabalho avança. Líderes cujos apóstolos mesmo reconheceram, aqui uma questão que nós não vamos conseguir resolver, está além da nossa demanda, mas Deus é poderoso para levantar no meio do seu povo aqueles que serão a resposta para esse problema. Resultado, queridos, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos, como se já não estivesse crescendo antes, o negócio está avançando ainda mais em Jerusalém, e também, uma bênção extra, um grande número de sacerdotes obedecia à fé, e aqui nós nos surpreendemos grandemente. O início da solução de uma crise interna começa a repercutir em uma obra extraordinária lá fora. Até entre os sacerdotes de Jerusalém, até entre aqueles mais altos e quadrados religiosos da geração dos apóstolos, aqueles que de fato haviam entrado em conselho para matar o Senhor Jesus, entre os sacerdotes do templo, começou a acontecer algo diferente. Deus começou a trazer, quebrantar o coração daqueles homens, que hoje poderíamos comparar com qualquer tipo de líder extremamente religioso, quando se dobra à graça do Evangelho, quando se rende aos pés do Salvador. Deus é poderoso para converter líderes de qualquer religião. Deus é poderoso para converter, para transformar qualquer pessoa, independente de onde ela se encontra socialmente falando, independente das convicções que ela tem guardado e alimentado no seu coração. Deus alcança com a sua graça e com o seu poder, à medida que a igreja avança na pregação do Evangelho, na fé e na obediência, e no desejo sincero de servir uns aos outros nas suas necessidades reais. As crises virão, queridos. A igreja primitiva não era uma igreja perfeita. Não sei se podemos chamar a igreja primitiva de uma igreja ideal, mas era uma igreja real. Uma igreja que, de fato, experimentava o poder de Deus derramado de um modo espetacular, mas que também tinha suas crises. Crises que talvez eu e você nem saberíamos como lidar. No entanto, Deus é poderoso para derramar graça, para derramar o seu Espírito com sabedoria e levantar homens e mulheres, talvez aqueles que até então nós nem conhecíamos, nem esperávamos, nem haviam aparecido do nosso horizonte diante dos nossos olhos. Deus levanta e faz deles uma bênção no nosso meio. Portanto, em 2023, essa é a minha oração. A minha oração é que as nossas igrejas, nesse pós-pandemia que está um pouco arrastado ainda, a minha oração é que as nossas igrejas, diante de tantas crises políticas e econômicas no nosso país, as nossas igrejas, as igrejas batistas da Grande Curitiba, a nossa igreja aqui, Igreja Batista Central, experimente essa ação tão peculiar e tão especial de Deus. Deus despertando vocações, Deus levantando jovens, adolescentes, crianças, idosos, casais, solteiros, qualquer um, neste lugar, para ser uma bênção, um instrumento nas mãos do Senhor, para o enfrentamento de qualquer crise que ainda possamos enfrentar. Elas virão, mas no Senhor nós teremos a vitória, no Senhor nós teremos a resposta certa, no tempo certo, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então eu vou orar para que nós possamos fazer uma lista de 7, ou de 14, ou de 21, uma lista cada vez maior e que o seu nome se encontre nessa lista. Que em nome de Jesus esse ano você esteja aberto para o chamado de Deus, diante das demandas e das crises de nossa igreja. Que possamos contar com você, com cada um que está aqui essa noite, no serviço da obra de Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Vamos pedir que o Senhor faça em nossos dias uma obra tão especial como Ele fez em meio à igreja primitiva, levantando homens como Estevão, levantando homens
que naquela geração foram tão especiais, tão importantes, porque foram homens submetidos à vontade de Deus, em comunhão com o seu povo e dependentes do Espírito Santo. Sim, ó Pai, esse é o nosso desejo para a nossa igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos sim experimentar um crescimento, talvez tão expressivo como foi no passado, só que mais do que números, queremos, ó Pai, ver e constatar a mão do Senhor abençoando vidas, levantando homens, mulheres, levantando, ó Pai, uma geração de líderes, servos, líderes dispostos a servir, que tenham um bom testemunho, ó Deus, em meio aos de fora, que sejam dependentes do Teu Espírito Santo e sábios na sabedoria do Senhor. Ah, Deus, é isso que nós precisamos. Cada pastor, cada missionário, cada diácono, cada professor de escola bíblica, cada homem e mulher de Deus que tem Te servido, ó Pai, nessa geração. Mas também Te pedimos por aqueles que ainda não se levantaram, que estão ouvindo o Teu chamado, ó Pai, em seus corações, que estão sendo capacitados pelo Senhor, mas talvez ainda tenham se intimidado, talvez, ó Deus, ainda tenham protelado essa decisão, que possam, ó Pai, atender ao Teu chamado, porque é o Rei que está chamando, é o dono do campo, que está pronto para a colheita. Senhor, usa as nossas vidas, as nossas famílias, nossos bens e talentos, para o engrandecimento do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção.